Olá, como vai você, meu querido irmão, querida irmã? Paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no dia 5 de setembro, véspera de feriado prolongado. Muitas coisas vão acontecer aí na próxima terça-feira. Espero que você possa pedir a direção do Senhor para escolher e fazer aquilo que é a ótica cristã e a palavra de Deus endosse diante de tudo aquilo que tem acontecido no nosso país. Nós estamos aqui para tratar hoje a respeito do livro de Gênesis, capítulo 13. Nós entramos hoje aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha de Ló ao se separar aqui de Abraão, para que a gente consiga então ganhar uma ótica um pouco mais profunda a respeito do texto e da palavra de Deus, daquilo que ele quer nos ensinar nesse dia, nessa aula, a respeito desse texto. Amém? Onde você está aí, feche seus olhos, vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor, para que Ele conduza o nosso pensamento, a nossa ação, como em todas as coisas, como devemos fazer na nossa vida. Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Pai querido, Deus de graça, Deus de amor, de poder, de glória, de majestade, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nosso coração, onde há sombras, onde há mistérios, onde há falta de entendimento, que a tua graça, o teu poder possa nos ajudar a iluminar, jogar a luz do Senhor, a luz que existe apenas na tua presença diante de alguns textos, de algumas convicções que nós temos, que nós queremos ter a convicção do Senhor, não de pastores, não de teólogos, não de estudiosos, mas a visão do Senhor. Obrigado pelo privilégio da revelação da tua palavra, que eu seja apenas um instrumento em que o Senhor seja quem fale o coração, a mente do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que não sejam as minhas palavras, a minha convicção, mas que seja a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Bom, abra aí sua Bíblia, por gentileza, capítulo 13 de Gênesis. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Na próxima aula nós possivelmente encerramos esse capítulo e vamos então para Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que vai acontecer ali em Sodoma e Gomorra. Algumas coisas a gente vai ver hoje aqui, né? Algumas consequências que vão se agravar ali na destruição da cidade, e isso pode nos ajudar de fato a entender muita coisa daquilo que vai acontecer lá em Sodoma, ok? Tem algumas explicações a respeito disso também. Espero que você aproveite essa aula de hoje em nome de Jesus. Bom, vamos lá então ao texto. Gênesis capítulo 13, verso 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que ele tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali então Abraão invocou o nome do Senhor. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Então, Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim, você e os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei então para a direita. Se você for para a direita, irei então para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim
separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? Então, esse é o retrato daquilo que a gente vai tratar hoje aqui, diante dessa aula. Nós vamos ter alguma divisão, né? Estudos isolados de algumas passagens aqui para a gente entender melhor a respeito daquilo que se refere, né? Aquilo que Deus quer ensinar aqui tanto a Abraão quanto ao povo de Israel que estava ali no vale, né? De Moabe, prestes a conquistar a terra prometida, à frente ali de Jericó. Então esse é o contexto a qual esse livro foi escrito, conforme eu já falei para vocês algumas vezes, né? Diante disso, então, recapitulando um pouco, né? Quando Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, seu sobrinho Ló, ele vem com ele, então ele acompanha Abraão em toda a sua peregrinação, em toda a sua história, em tudo aquilo que Deus queria fazer de fato na vida de Abraão, né? E o pai de Ló, Harã, faleceu, né? E Abraão meio que adota Ló como alguém da sua família e como responsável por ele, né? Possivelmente Abraão era mais velho do que Ló. Quando Abraão então decide sair ali da terra de Ur dos Caldeus, né? Ló o acompanha, pois havia se convertido ao Deus de Abraão. Nós falamos um pouquinho a respeito disso, né? De que possivelmente Abraão pregou para Ló e Ló creu na promessa do Senhor, contou a promessa que Deus havia feito a ele, e Ló então decidiu acompanhá-lo em toda essa peregrinação. Logo, que quem morava ali, a gente falou um pouquinho a respeito disso, em capítulo 10 ali de Gênesis, que tanto Abraão quanto a sua família, e Ló, consequentemente, eram idólatras e seguiam os deuses ali das regiões, os deuses da lua. Nós falamos um pouquinho a respeito disso, e Abraão era um homem letrado nas doutrinas ali dos deuses daquela região, e a ordem de Deus é: sai da tua terra e da tua parentela, né, para a terra onde eu te mostrarei, onde eu te darei uma terra, né? Quando Deus se revela a ele, ele crê e parte, e Ló também, consequentemente, crê e o acompanha, né? Podemos afirmar que Ló creu e se tornou justo, né, em função de algumas falas, de alguns textos que existem no Novo Testamento, principalmente alguma fala de Jesus, né? E por essa passagem que nós vamos ler aqui de 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: E reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completas, tendas postos como, por exemplo, o que viria de acontecer e os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Então, Pedro aqui retrata na sua segunda carta essa qualidade de Ló, né? Que a cidade sim foi destruída, porém Ló foi poupado porque ele era justo, ou seja, ele reafirma aqui que Ló havia se convertido de fato ao Deus de Abraão, estava seguindo e entendia qual era o seu papel diante dessa nova chamada do Deus de Abraão, ok? Certamente ele participou dos cultos que Abraão fez, peregrinando ali pelas terras de Canaã, onde Deus o mandou ir, né? Quando ele chegou ali, as ofertas levantadas, os altares, a construção dos altares, os sacrifícios que foram feitos ali, possivelmente Ló esteve envolvido em toda esse culto ao Senhor, estava envolvido ali, né? Abraão armava a sua tenda, levantava um altar ao Senhor, o cultuava, servia a Deus com toda a sua família, e Ló estava incluso nessa família, né? Ló tinha proximidade, possivelmente frequentava a tenda de Abraão, era alguém próximo da família, do sangue, né? Além disso,
acompanhou também Abraão ali no Egito, em toda aquela presepada, para não dizer outra coisa, né? Que Abraão submete sua família e todos o seu clã ali, né? Onde ele mente para Faraó e acaba se saindo muito mal, sendo repreendido ali por Faraó, conforme nós vimos na última aula, né? Toda aquela situação ali ocorreu quando teve fome ali em Canaã e ele decidiu ir de vez para o Egito, né? E agora o texto diz que Jó saiu, Ló saiu do Egito, Jó não, Ló saiu ali do Egito com Abraão e ele chega então em Canaã. E o que vamos abordar hoje a respeito desse texto está dividido em 3 partes, basicamente, né? O primeiro deles é o regresso ali de Abraão para Canaã, do verso 1 ao 4, e a separação entre Abrão e Ló, né, que está ali no verso 5 ao 9, e a escolha de Ló, né? Vamos ver alguns aspectos dessa escolha. O que será que ele estava pensando diante de tudo isso, né? Do verso 10 ao 13, né? Então, começando aqui, essa parte do regresso de Abraão para Canaã, né? A palavra de Deus diz ali no verso 1 que Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb, né? Negueb é aquela região do sul de Canaã, né? Era um deserto e quando chovia ali na região tinha uma enxurrada, né? O rio do Negueb, né? As famosas águas do Negueb e estava retornando de onde tinha ficado por último ali naquela região no sul de Canaã. Então, na sua companhia, o texto do capítulo 1 diz que Sarai, sua esposa, vem com ele, né? Depois de toda aquele embrolho, aquela situação complicada ali no Egito, onde Faraó pega sua esposa para se tornar uma do seu harém, né? E a providência de Deus de não permitir que ela fosse contaminada com todo aquele pensamento do faraó, né? Toda aquela malícia que existia na terra do Egito. Além da sua esposa, todo o seu rebanho, todas as pessoas do clã eram por volta de 500 a 600 pessoas, nós vimos isso, né? Ele não era uma meia dúzia de pessoas simplesmente peregrinando, era um bom número, uma grande multidão que o seguia, né? E além disso, ele era o chefe dessa tribo, né? Uma tribo que pastoreava gado, ovelhas, camelos, né? E ele tinha uma considerável quantidade de gado, né? E ali no finalzinho do versículo 1 nós vemos que Ló foi com ele, acompanhou ele em toda essa peregrinação, todo esse acontecimento, esses fatos. Ló estava presente ali com Abraão, seja o ajudando ou prejudicando, ou a palavra de Deus não diz que ele teve nenhuma influência nas escolhas ali de Abraão, né? Mas ele estava ali em conjunto com ele todo esse tempo, não o advertiu, não passou a mão, não concordou, não discordou. A palavra de Deus não nos fala a respeito disso. O que fala é que Ló estava com ele, que ele era o seu sobrinho, eram próximos, né? Isso é importante, né? Abraão agora, então, depois de retornar do Egito, ele estava muito rico, né? O verso 2 diz que Abraão era muito rico, né? Que ele possuía gado, prata e ouro, né? Ele enriqueceu ainda mais pelos presentes de Faraó, em função de Sarai, que achou que era irmão dele, e o recompensou, pagou um bom dote, né? Um dote digno de um rei para Abraão. Ele acrescentou nas suas riquezas tudo aquilo que o Faraó havia dado a ele, né? E Abraão, então, se torna ainda mais rico e mais poderoso diante daquela situação em que Deus não se agrada muito. Deus até usa Faraó para repreendê-lo, nós vemos isso ali no texto, né?
a dureza de ser repreendido por um ímpio, né? Mas é isso que acontece com Abraão ali naquele momento, né? O texto do versículo 2 diz que ele possuía prata e ouro, né? Os estudiosos nos dizem que desde os tempos antigos ali, os egípcios, eles aprenderam a minerar o ouro e a prata, a estabilizar, a purificar tudo isso, né? E é um dos países mais antigos nessa técnica, e foi lá possivelmente que Abraão adquiriu essas riquezas. Antes, a palavra de Deus não cita que ele era rico em ouro e prata, né? Somente em gado, numeroso gado, tinha bastante empregados, inclusive, né? Ele deve ter feito negócios ali no Egito, né? Vendido rebanho, talvez, né? E ganhado em troca ouro e prata, né? E agora ele era um homem extremamente rico em comparação aos padrões daquela época, né? Os estudiosos dizem, arriscam, né, que podem denominar Abraão como um sheik, né, naquela posição onde ele estava, né, que era a posição de Abraão, que era considerado rico, né, e para considerar-se um rico, um sheik naquela época, há algumas métricas, né, e essas métricas eram o seguinte: você tem entre 100 e 200 tendas, né, diante da sua posse, tem entre 60 e 100 camelos e mais de 1.000 ovelhas e bodes, né? Possivelmente Abraão tinha muito mais do que esses números e por isso ele era considerado um sheik, alguém muito poderoso, alguém que tinha muitas posses. Por isso que a palavra de Deus diz aqui no verso 2 que ele era muito rico, né? Isso é importante nós entendermos, porque Abraão tinha sim uma riqueza antes de seu pai morrer, depois ele se torna ainda mais rico, e agora, com o cumprimento da promessa de Deus de que onde ele fosse, Deus o abençoaria, aqueles que abençoasse, ele abençoaria, ele cuidaria de Abraão. Então isso é fundamental para entender a mão de Deus aqui sobre Abraão, não é nenhum mérito próprio, é simplesmente a mão do Senhor ali sobre ele, né? O texto diz e podemos entender que ele tinha muito mais do que esses números aqui que eu disse, né? Era uma tribo nômade, mas não era um grupo pequeno em si, era um grande número de pessoas e de posses que eles possuíam, né? De gado, de coisas que eles transportavam consigo, tá? Desculpe a interrupção, tá quente demais, falando o tempo todo, dá uma sede grande. O que é que isso traz aqui para nós, né? Diante de tudo isso. Tudo isso, Abraão era um líder, um patriarca, né? Um profeta, o pai, o referencial para todos ali naquele momento, né? Tudo isso se deu, como eu disse, pela misericórdia de Deus. Afinal, ele havia acabado de desagradar a Deus, ele havia falhado, tinha um estratagema, né? Uma meia-verdade que ele havia contado ali para Faraó, que se desenrolou uma situação complicada. Sua mulher foi tomada, e a mulher dele, que era parte primordial da promessa que Deus havia feito para ele, uma mulher estéril que Deus disse a Abraão que daria uma descendência a ele através dessa mulher estéril, né? E cabia a ele crer e fazer com que tudo isso de fato acontecesse, sendo fiel ao Senhor. E essa situação ali no Egito acontece, infelizmente não é a última vez que vai acontecer, nós vamos ver um pouco isso mais para frente, mas todo esse enriquecimento, tudo isso pela misericórdia de Deus, mas pela grande misericórdia de Deus, não a Abraão, mas a sua aliança, ao seu plano, porque se Sara tivesse sido violada ali naquele momento, sido contaminada pelo faraó, né? A promessa que Deus havia dado certamente morreria. Então Deus teve que providenciar aquele livramento e sustentar Abraão ao sair ali do Egito e ainda reafirmar a sua promessa. Nós vamos ver isso na aula que vem a respeito da reafirmação da promessa de Deus quando Deus fala novamente com Abraão. E Deus restaurou, não, tudo que havia
acontecido a Abraão, né? E também o abençoou, né? Verso 3 e 4, né? Fala da peregrinação até Betel, ali no vale, nas montanhas entre Betel e Ai, no platô ali de Betel, né? Das montanhas ali de Betel, onde Abraão anteriormente tinha levantado altares, ou seja, ele estava fazendo o percurso de volta, ele chega ali até em Betel, então, e faz um culto ao Senhor, né? Possivelmente ele ofereceu animais ao seu rebanho e que o Senhor havia multiplicado diante de tudo aquilo que ele já tinha anteriormente, da primeira vez que ele passou ali por Betel, né? E ele proclama ali então todo o seu clã, toda a sua gente, a palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Também, possivelmente, aos cananeus que estavam ali, que moravam naquela região, né? Não existia forma dele fazer uma festa, fazer um culto, erguer um altar, queimar todo o sacrifício, sem que ele fosse notado pelos habitantes que ali estavam em Canaã, né? Possivelmente, os cananeus estavam ali conferindo tudo que estava acontecendo e ouvindo da parte de Abraão a respeito desse Deus verdadeiro que havia aparecido a ele, a qual ele invocava o nome do Senhor, né? Então Abraão fez isso em gratidão pela libertação que ele recebeu ali no Egito, né? Ele não merecia, mas Deus, em fidelidade à sua promessa, livra Abraão e sua esposa Sara e todo o seu povo, todo o seu rebanho, para que tudo isso continue, né? Vá adiante, diante do plano que Deus havia prometido a ele, e a gente já sabe qual é o resultado disso, né? Possivelmente Abraão se encontrou ali quebrantado, né, diante de Deus por ter falhado miseravelmente, por ter mentido, por ter criado uma situação em que o nome do Senhor foi envergonhado pela vida de Abraão, né? E Deus teve que entrar com providência, com poder para livrá-lo dessa situação, né? O texto continua ali no verso 5, e nós vamos aqui então para a segunda parte desse texto, que é a separação entre Abrão e Ló, do verso 5 ao 9, né? E aqui nós podemos chamar o que aconteceu o problema da bênção, né? Verso 5 vai dizer ali que Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los, né? O que isso significa, né? Deus deu tantas coisas a eles, tanto rebanho, multiplicou tanto aquilo que eles tinham, que o contexto daquela época não comportava que eles ficassem naquele local. Possivelmente a terra ainda não havia se recuperado diante daquele ano de fome, de escassez, possivelmente de seca, sem chuva, e animal precisa de pastagem, precisa de água, e acontece o que acontece, que nós vamos ver ali no verso 7, que os pastores brigam entre si, né? E isso é importante a gente entender esse contexto, né? Eles tinham tantas coisas, Deus havia o abençoado e multiplicado tanto as suas posses, que agora a terra já não suportava mais a ele, né? Ló também tinha suas riquezas. E ao transbordar as bênçãos em Abraão, isso atingiu positivamente a Ló também, e possivelmente Ló aumentou também as suas posses, fez negócios também ali no Egito, foi abençoado também, porque ele estava com Abraão, né? E isso acabou aumentando em muito o volume das suas riquezas e das suas posses, né? Versículo 6 diz que não havia meios para os dois continuarem juntos ali, né? A terra não suportava. Talvez a fome que assolou ainda não tinha passado, né, naquela terra. Não havia mais recursos naturais. Não havia mais pasto, água para os dois rebanhos, né? E o que revela de fato o que aconteceu ali no verso 7, como eu já disse, né? Os pastores se desentendem. E aí, apesar de serem parentes, eles
tinham rebanhos separados, empregados separados, e cada um defendia os interesses do seu senhor, né? Os pastores de Abrão e os pastores de Ló, que era quem pagava o seu salário, né? Cada um vestia a sua camisa. E é inevitável que, diante de uma situação de impasse, eles vão se afrontar, né? Eles não tinham a ligação de sangue, defendiam interesses diferentes, e é óbvio que aconteceu aqui uma pequena confusão, né? O desentendimento não foi entre Abraão e Ló especificamente, e sim os seus servos, seus empregados, né? Isso precisa ser bem administrado para não ferir muitas vezes uma relação familiar, né? Podemos ver que até hoje quantas famílias sofrem por problemas de terceiros, um que compra a briga de um funcionário que tem uma empresa com a prima, cunhada, irmã, vizinha, enfim, quantos problemas a gente não vê nos dias de hoje de coisas que são de terceiros que acabam atingindo o núcleo familiar, né? O sócio da mulher com o sócio do marido, que os dois se desentendem, e acaba virando um problema conjugal, os dois têm duas empresas, acaba virando uma salada e o que não falta é confusão dentro da família. Então, a briga dos pastores de Ló e Abraão possivelmente foi algo que Abraão, com toda a sua experiência, com toda a sua preocupação, tenta sanar ali logo, né? A briga possivelmente era por pasto e água, né? E Abraão, ele age rapidamente aqui, né? Um homem experiente, preocupado em preservar o testemunho diante dos cananeus, dos ferezeus que ali estavam, né? Afinal, ele tinha acabado de envergonhar o nome do Senhor, ele estava sensível ao Senhor naquele momento, e ele não queria novamente desapontar o Senhor com as suas ações, e aquela situação surge, né? E ele precisa resolver aquilo rapidamente, né? Então, o que acontece? Ele faz uma proposta para Ló, para que não haja mais conflito, então, né? Ele está disposto a fazer o que é necessário, tudo que é possível para manter a paz entre ele e seu sobrinho, que era um filho para ele, né? Ele tinha muita proximidade, tinha muito carinho, tinha muito amor, né? Até mesmo a gente vai ver no decorrer do texto que ele não liga de escolher o local, ele dá esse direito, mesmo sendo o patriarca, mesmo sendo a pessoa mais experiente, o líder do clã, tendo a preferência, tendo ali a autoridade para exercer, dizendo, eu vou para lá e você fique aqui, ou mando, vai para lá porque a outra parte é minha, tendo a autoridade de exercer isso, não. Ele se quebranta diante daquela situação e dá esse direito a Ló para que ele escolha possivelmente o melhor local, porque ele fica com o pior local, porque ele sabe que de fato Deus havia o sustentado, né? Estaria o sustentando, ele não precisaria das qualidades da terra, ele precisaria do seu caráter imolado de fato, né? Então ele dá essa liberdade de Ló escolher. E aqui nós vemos um Abraão diferente que nós vemos no capítulo anterior, né? Ele saiu de uma crise, de uma dificuldade, possivelmente quebrantado, né? Aprendendo a lição, sem sair com qualquer vantagem da situação, muito diferente de quando ele vai ao Egito querendo tirar vantagem da situação, querendo ser abençoado, multiplicado, diante de tudo aquilo que Deus tinha falado a ele, né? Nós vemos um Abraão mais cristão aqui, né? Mas com atitudes mais condizentes com o Deus que o estava abençoando, né? E ali no versículo 9, então a atitude de Abraão de dar a escolha de fato, mesmo tendo status de escolher, ele abre mão por confiar em Deus. Isso é uma grande marca de Abraão, um homem de fé, né? Mas que ele vacila, ele estava em prova aqui, né? Estava sendo provado por Deus e nesse quesito Abraão passa nessa prova, né? Então essa generosidade de Abraão, ele se dá em função da confiança na promessa de Deus, né? Deus havia prometido toda aquela terra, toda a descendência de Abraão, né? Ele estava seguro que tudo ia se transportar para ele em algum momento da sua vida ou para os seus descendentes. Não importasse se era ruim ou boa a região que Ló escolhesse,
né, tudo aquilo seria dele porque Deus havia dito que seria dele, né? Então isso é importante nós entendermos que Abraão, ele de fato age como já o detentor, o possuidor daquela terra, sem mesmo Deus entregar isso a ela, apenas com a promessa de Deus, né? Ele estava seguro que e ele tinha fé na concretização da promessa de Deus sobre a sua vida, né? Sobre a terra, sobre a sua descendência. Afinal, o que é fé? Não é confiar sem ver isso acontecer? E aqui o pai da fé é caracterizado nessa situação de fato, né? O pai da fé exercendo a fé diante dos olhos aqui, né? Ele não fica confuso, ele não titubeia, não, ele age como o portador da promessa, como o homem de Deus exercendo a sua fé. Que Abraão quebrantado, que Abraão maravilhoso que se transforma aqui depois daquela vergonha, daquele fracasso ali no Egito, não é? Então ele fala com Ló como se já fosse dono da terra, com a convicção presente do que Deus haveria de fazer no futuro, né? Só quem tem a convicção, a confiança em Deus pode ter essa generosidade, né? Por ele mesmo ele garantiria o dele, a posse dele, e simplesmente mandaria Ló ir para um outro lugar, garantindo a riqueza e as posses que ele tinha de melhor ali naquele local. E não é isso que Abraão faz, ele cede tudo isso, cede aquele momento para que de fato Deus se manifeste ali na vida dele, né? E ali naquele momento, o verso 10, né? Onde eles estão ali, né? A palavra de Deus diz no verso 5, 6 ali, que eles estavam entre Betel e Ai, possivelmente estavam no alto ali, na região montanhosa, chamado Platô de Betel, né? Onde praticamente eles viam toda a extensão da terra de Canaã, né? E ali no verso 10, quando Ló ouve de Abraão, fala, olha, tá aí a terra diante de você, escolhe para onde você quer, o que você quer fazer, né? E nesse momento, né, a palavra de Deus diz que Ló ergueu seus olhos e viu, né? Viu o que seria melhor para ele. E aqui nós vemos um pouco daquele Abraão antigo antes de ir para o Egito, né? Querendo se dar bem, vendo seu próprio benefício diante daquela situação, né? Ló ergueu os olhos, viu que era melhor para ele. Os olhos contemplaram uma terra bem regada, como jardim, diz a palavra aqui, né? No verso 10 ali, uma terra como a terra do Egito, né? Campina do Jordão, ficava em frente, né, à direita, onde Ló estava, onde eles estavam ali, naquele local, geograficamente falando, né? Ló então contemplou aquela região e desejou, e viu que tinha o Rio Jordão, que era o maior ali da região, e também das águas que desciam das montanhas, e ali então ele escolheu, não teve dúvidas, afinal se a briga era por recursos, ali aquela região tinha recursos de sobra, né? E ali era a melhor escolha que ele faria para dar continuidade às suas riquezas, dar continuidade a tudo que ele tinha, né? A referência de Moisés ali coloca aquela região como a melhor possível, né? A descrição que Moisés faz a respeito ali da campina, né, do Jordão, que era regada, que era rica, que era verde, né? Acaba deixando sem dúvidas que aquela região era a melhor possível, né? Como o jardim de Deus, ou seja, como o jardim do Éden, irrigada por 4 rios lá no jardim do Éden, né? Frutífero, fértil, obra maravilhosa de Deus, né? E como a terra do Egito, regada pelo Nilo ali, né? Os egípcios eles já tinham técnicas de canais, né, diante da plantação, de irrigação, por isso eles mantinham a produção todo o ano e a fome acabou não assolando a terra do Egito, mesmo sendo subjugada a mesma característica térmica ali, né, de clima e tudo mais.
mas os egípcios se desenvolveram ali na agricultura e isso acabou não afetando a terra do Egito, né? Então, Moisés reafirma isso aqui, né? E já nos indica que o melhor que fosse a região, aquele local, ele dá uma dica a respeito de como era aquela região, quem era que habitava ali naquele local, né? E embora tivesse todas essas riquezas naturais, o povo que estava ali era um pouco complicado, né? A palavra de Deus diz ali que os moradores eram maus, grandes pecadores contra o Senhor, né? Verso 13 Moisés vai enfatizar isso, porque Deus ali no capítulo 19, né, vai destruir Sodoma e Gomorra e que fica exatamente ali onde Ló escolheu, né? Capítulo 19 vai ser destruído com fogo de Deus, né? Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Na próxima aula nós vamos detalhar um pouquinho a respeito disso, né? E vamos em frente, né? No verso 11 ali, então Ló fez a escolha mais óbvia, né? A palavra de Deus diz que então ele vai ali para aquela região, né? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, ou seja, ele foi até lá e assim se separaram um do outro, né? E a palavra de Deus no verso 12 continua que Ló foi morar ali na cidade da Campina e foi armando a sua tenda até Sodoma. Ló possivelmente viu uma região bem organizada ali, com bastante pessoas, e pensou como que eu poderia prosperar ali naquele contexto, como ele poderia tirar o maior proveito daquela região, armando as suas tendas até uma cidade grande que estava ali diante dele, né? Que eram notoriamente que tinha essa fama, né? Até Sodoma. Ló era um homem justo diante de Deus, né? E até agora ele estava ali com Abraão. Não tinha causado nenhum problema aqui, ele fraqueja em tirar proveito e multiplicar sua riqueza na ambição diante de tudo aquilo que ele tinha aprendido com Abraão, né? Querendo ou não, Abraão ensina isso para o seu sobrinho de acordo com as suas ações. A diferença é que Abraão tinha aprendido com as suas ações e tinha a voz de Deus para guiá-lo diante da sua promessa, né? Ló só podia ficar com a convicção de fato daquilo que ele havia aprendido com seu tio Abraão, né? E eles não tinham nada de ruim acontecido até aqui, né? Mas ele vai para uma cidade de má reputação, uma cidade estava diante de uma influência ruim sobre a sua vida, né? Moisés retrata disso a respeito de Sodoma, né? Uma cidade que desagradava, pecadora, né? De forma que o texto aborta ali, né? Essa fama, ela era muito notória na cidade, né? Eles eram maus, pecadores diante de Deus, né? Então o texto nos diz que os moradores de Sodoma eram maus, né? Que a gente perversa, que gostava de fazer o que era ruim, né? Tinha prazer na iniquidade. Grandes pecadores, fala ali no verso 13, diante do Senhor. Piores que os costumeiros, né? E eram praticantes ali da sodomia, ou seja, do homossexualismo. Lá em Gênesis capítulo 19, isso vai ficar muito, mas muito mais claro para nós diante de tudo que nós vemos ali, diante daquilo que Deus quer então fazer diante tudo aquilo que está acontecendo ali, as providências de Deus ali, né? Então, alguns textos, né, algumas pessoas querem relativizar um pouquinho daquilo que era Sodoma naquela época, puxando um pouquinho o texto de Ezequiel, capítulo 16, né? Dando uma suavizada ali no texto e tudo mais, né? O texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, diz assim: Eis que esta foi a sua iniquidade de sua irmã Sodoma,
Está falando aqui de daquela cidade, essa também me fugiu a memória aqui, de Samaria. Lembrei, está falando aqui de Samaria, Ezequiel está falando de Samaria, ele puxa essa referência de Sodoma, por isso que ele está falando da sua irmã Sodoma e começa a descrever como era sua irmã. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Ela e as suas filhas foram orgulhosas. Tiveram fartura e pão e prósperas tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Né? Muitos afirmam que o pecado de Sodoma não era essa sodomia, esse homossexualismo, esse pecado sexual, né? De sensualidade, desse desvio do caráter de que Deus havia implantado, né? Do natural do homem com a mulher. E eles puxam esse texto de Ezequiel 16 dizendo que não, que Sodoma foi destruída não porque ela era pecadora, que tinha homossexualismo, sodomia ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? E sim porque eles eram orgulhosos, eles não amparavam os pobres, né? Essa posição ela acaba não se sustentando, né? Porque em Gênesis, ali no capítulo 19, além de serem sodomitas praticantes da homossexualidade, esse texto de Ezequiel, ele soma a essa condição que existia ali em Sodoma, além deles serem sodomitas, praticantes da homossexualidade, né? Dizendo que eram orgulhosos e não tinham preocupação com o pobre. Então, uma coisa não exclui a outra, né? E ali no verso 50 de Ezequiel mesmo, diz que eles foram arrogantes, né? E fizeram abominações diante de Deus. E aqui continua falando a respeito de Sodoma, né? Então essas abominações diz respeito de fato ali à prática da homossexualidade que existia ali já em Sodoma, e por isso que Deus destrói aquela cidade. Um dos motivos que Deus destrói aquela cidade, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Moisés relata também ali no livro de Deuteronômio, né, como sodomia em relação entre dois homens, né? Então não faz sentido associar a cidade de Sodoma ao nome sodomia, se ali não era praticado de fato esse pecado, isso que afrontava a Deus, né? No Novo Testamento também é utilizada 2 vezes sodomia como sinônimo, né, de homossexualidade, e isso acontece ali em 1 Coríntios 6, capítulo 9 e 1 Timóteo 1, capítulo 10. Portanto, esse sim, nós podemos afirmar que era o grande pecado ali daquela cidade de Sodoma, né? E já caminhando para o fim aqui, ali no verso 12, ao contrário de Ló, Abrão habitou ali na terra de Canaã. Embora muito rico, era um peregrino, né? Então Deus falou para ele, olha, se eu te chamei para ser um peregrino, peregrino você será, né? Diante dessa escolha do seu primo, né? Sai da tua terra, da tua parentela, isso acaba se concretizando aqui nesse momento, né? Quando os dois se separam, não existia mais ninguém da sua parentela mais com Abraão, e agora, daqui em diante, então, ele está só sob a orientação de Deus diante do seu plano, autônomo, cumprindo completamente aquilo que Deus havia proposto para ele ali naquele momento, né? Era um peregrino ali na terra de Deus, e além de tudo, a promessa ainda estava vigente, a promessa de que ele haveria de dar toda aquela descendência aos seus filhos, a sua descendência, toda aquela terra, a sua descendência. Ok? Então esse foi o texto, esse nós podemos detalhar um pouquinho de alguns aspectos aqui, né? Talvez eu não tenha falado a respeito do último item aqui, né? Que a gente começou após a generosidade de Abraão ali, que foi a escolha de Ló, né? Mas se você quiser acompanhar aí o esboço que eu fiz aqui, tá tudo separadinho, bonitinho. Às vezes eu esqueço de falar, mas só um detalhezinho, acho que isso não compromete
todo o conteúdo, ok? Espero que vocês possam abrir o coração e ver a grandeza do nosso Deus diante da nossa infidelidade também, né? O quanto Ele tem nos sustentado, quanto Deus tem sido fiel diante das coisas. E podemos ver aqui o exemplo de Abraão, né? Abraão peca, cai, e Deus ainda o abençoa para manter sua palavra, manter o seu plano. Então, muitas vezes ele faz isso conosco também. E não é mérito nosso, não quer dizer que nós estamos certos. Quer dizer que Deus exerceu a sua misericórdia sobre nós e nós precisamos estar atentos a isso, porque sem a misericórdia do Senhor nós estaríamos mortos. Deus abençoe, excelente semana, excelente domingo para você, que você possa ser ricamente abençoado por essa aula, que Deus fale imensamente com você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.